Bom dia, pessoal, vamos lá? Para quem não me conhece, tá? Meu nome tá aí na ficha. Sou Júlio César, tá? Júlio César Matos, e a gente vai estar junto aqui, né, com essa parte do edital de vocês, com direito processual penal. E aí, né, uma ou outra parte aí de legislação, inclusive. Antes de mais nada, só por curiosidade, quem aqui leu o edital do concurso? Veja aí, né? Nem 10%, né? Nem 10%, né? Mas eu digo isso por quê? Porque é importante, né, claro, a gente saber o que vai ser cobrado e qual é a estratégia, né, da nossa prova. Até porque é óbvio, né, que tem gente que às vezes se matricula no curso, tem gente que às vezes se inscreve e vai acreditando no que está sendo passado. Muitas vezes sabe nem o que vai cair. Eu estava comentando até semana passada, o pessoal vai muito atrás, não lê nem o edital, mas vai atrás daquele edital esquematizado, né? Aquela situação dizendo quantas horas estudar, o que é que vai cair. E aí tá rodando aí, né, para vocês terem ideia, 3 editais esquematizados com disciplinas que não estão batendo. E aí se você pegar o edital e for ler ali a vida real, não tem nada a ver. Por exemplo, em processo penal, tem edital esquematizado por aí, né, trazendo a estratégia de estudo para o tema prisões. Não tá prisões no edital. Tem lá o edital falando, por exemplo, de ação penal. Não tá ação penal no edital. Então vocês têm que saber primeiro o que é que está no edital para a gente poder aí estudar. Até para você não ser enganado, né, aqueles cursos que chegam e fazem assim, bora se matricular aí e a gente vai dando aqui o conteúdo e veja, não é aquele específico para a tua prova. Até para você saber se aquele curso, aquela aula que você tá, ela é destinada ou não para aquela tua prova. É importante você fazer aí essa comparação. Mas vamos lá. A nossa prova, o nosso edital, vocês estão acompanhando aí, né? É a banca Consulpan, não é Consulplan, tá? É Consulpan. Existem poucas questões, é verdade, dessa banca, mas elas vêm fazendo, né, os últimos concursos, inclusive aí na nossa área. Lembrando, né, para quem é aqui de Pernambuco e está estudando, por exemplo, para PM, vai aproveitar e fazer esse concurso. Eu sempre venho defendendo a teoria que a prova da PM também vai ser alterada, vai mudar, mas até então não saiu o edital, a gente tem que focar no que existe. O que é que acontece? A nossa disciplina é uma disciplina que faz diferença na tua prova porque é peso 2. São 5 questões de penal que multiplica por 2, né? Vale 10. São 10 questões 5 questões de processo penal que vale 10. 10 questões de penal que vale 20. 10 questões de legislação que vale 20 também. E por aí você vai vendo, né, claro, as prioridades, a diferença. Terminei, Júlio, isso aqui. É importante você analisar, né, por exemplo, ali a IBFC, vai fazendo algumas ali da FGV e faz também FCC. O que a gente pôde perceber é que a Consulpan, ela copia o código. Ela é texto de lei. Ela vai trazer um ou outro, né, entendimento, vai trazer um ou outro ponto, né, relacionado ali à doutrina, mas o foco dela é na lei. E se o foco dela é na lei, eu preciso conhecer os dispositivos, conhecer então os artigos. E é interessante que a Consulpan, ela não quer saber se o artigo ele está pendente de julgamento ou não no Supremo Tribunal Federal. O artigo existe no código, tá valendo. Eles pensam assim, até porque eles colocam lá, de acordo com o Código de Processo Penal. E se é de acordo com o Código de Processo, se é de acordo com a Constituição, se é de acordo com o Código Penal, o que vale é o que está escrito. Veja lá, o que vale então é o que está escrito. Olha só, essa primeira questão, ela vai trazer para a gente aqui o seguinte, ela diz assim, ó, não é admitida a interpretação analógica no âmbito do processo penal. Certo ou errado? Errado. Júlio, por que isso está errado? A questão aqui, ela está cobrando um dispositivo, ela está cobrando um artigo, e aí, claro, né, é importante você conhecer o Código de Processo Penal. Lá no teu edital tem a parte das disposições preliminares, tem a parte inicial. Você vai precisar conhecer 3 artigos. Para essa prova da guarda, você precisa fazer a leitura do artigo 1º ao artigo 23, no mínimo, na parte de processo penal. E quando eu digo do artigo 1º ao 23, é o artigo 1º, 2º, 3º e não vai para o 4º, é 3º-A, 3º-B, 3º-C. Você pode lembrar dessas modificações do código. O a banca cobrou aqui foi esse artigo 3º e você vai ter que lembrar de um detalhe. Lembra, aqui está ali no artigo 3º. Você tem que lembrar que a gente está no processo penal. Processo penal. E aí vejam só, eu tenho aqui a parte inicial, a parte introdutória do processo penal e vocês têm a parte lá do direito penal. Vocês têm lá a aplicação da lei penal no tempo, no espaço. Essa parte introdutória do processo também fala da aplicação da lei processual no tempo, no espaço e você não pode confundir.
Veja, é diferente. O direito penal, por exemplo, vocês vão ver que ele não admite analogia, salvo se for para beneficiar. A ideia do direito penal é nunca vou prejudicar. A gente tem situações ali excepcionais, né? Uma lei excepcional, a lei temporária, que inclusive a banca cobrou isso, mas a gente tem que lembrar que, em regra, a lei penal não retroage. E percebe que o edital deixou claro que vai cair uma questão disso, né? Lá em direito penal ele coloca todos os tópicos, aí ele coloca lá o tópico, acho que 1.6, irretroatividade da lei penal. É óbvio que ele vai te perguntar alguma coisa sobre isso, se a lei ela pode retroagir ou não. Em regra, a gente tem aquela aplicação imediata, mas a gente aprende que o direito penal, ele diz lá, né? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Lembra lá, ele traz essa estrutura. Essa estrutura, inclusive, que está prevista na própria Constituição. Então, basicamente, aqui no processo, aqui no direito penal, a gente só vai, né, de fato, trazer de forma categórica o que é que a Constituição ela traz para a gente. Aí vejam só, o artigo 3º, para esse nosso concurso, tem coisa que a gente precisa saber, tem coisa que a gente precisa saber que está previsto. Ele vai dizer que é cabível, ele diz lá no código, a lei processual admitirá interpretação extensiva. Ela admite interpretação extensiva, ela admite aplicação analógica, bem como o princípio, né, o suplemento dos princípios gerais do direito. Lembra aí, suplemento dos princípios gerais de direito. Você pode, claro, por opção, não sei, por amor à cópia, né? Ou para passar na prova, copiar essas 3 expressões ou tentar memorizá-las. Ou dizer assim, Júlio, tá no código, não vou copiar não. Tudo bem. Só que qual é o grande detalhe? Vocês vão perceber que as bancas, elas vão ficar brincando com isso aqui. Vocês vão pegar as questões e elas vão dizer, a lei processual admitirá interpretação extensiva e não admite aplicação analógica. Tá errado, admite tudo. A lei processual admite interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Lembra, ele coloca lá no edital a parte, né, dos princípios constitucionais penais. Então, quando vocês estudam lá, né, o contraditório, a ampla defesa, esses princípios que têm relevância na área criminal, eu vou precisar aqui conhecer. Lembra disso. E aí, o que é que ele diz pra gente? A lei processual, de novo, admite interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. E isso fazia com que eu já gabaritasse essa questão. Vejam, o concurso de vocês, né? Essa banca, inclusive, ela coloca lá a estrutura ABCD. Aqui está verdadeiro e falso, porque essa questão ela tinha temas, né, tratando de ação penal, tinha temas tratando aqui, inclusive, de provas, que como não vai estar no nosso edital, eu peguei só o item que interessava aqui pra gente. A mesma coisa quando vocês forem para a parte de legislação. Esse concurso, tá, do TCM, ele cobrou muito lei de interceptação telefônica, que não está ali no nosso edital. Então eu tenho que pegar, claro, resolver o que está previsto e analisar aqui a questão. Por óbvio, né? Um dos temas que mais vai ser cobrado para vocês é a parte de Lei Maria da Penha. Não sei se vocês sabem, mas existe, né, uma área específica da Guarda de Olinda, né, trabalhando com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, por óbvio que ele vai trazer questões, né, relacionadas a esta lei. Lembra disso? E essa banca, né, ela cobra muito, né, sobre a Lei Maria da Penha. Seguindo, a segunda questão ela vai trazer assim, ó. Processo da competência da Justiça Militar possui regramento processual penal próprio. Certo ou errado? Verdadeiro. Olha só. Júlio, como é que eu resolveria essa questão? Eu preciso entender, por exemplo, o que consta no artigo 1º. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele vai tratar do que a gente chama de lei processual no espaço. Vamos lá? Lei processual no espaço. A ideia da lei processual no espaço é eu saber onde é que o meu processo ele vai tramitar. O processo, Júlio, ele está correndo aqui numa comarca do Recife. Ele vai ser regido por qual processo penal? O brasileiro. Eu não vou pegar o processo penal da China e aplicar aqui. É o processo penal brasileiro. Cuidado com o detalhe. É possível que você já tenha ouvido falar na expressão territorialidade, na expressão extraterritorialidade. Territorialidade e extraterritorialidade é lá no penal, é lá no direito penal. Vejam, isso é importantíssimo. Saiba separar e dividir as coisas. Penal não é igual a processo penal, são coisas diferentes. Aqui no processo penal a gente trabalha com a territorialidade. Existe a possibilidade de eu aplicar
a lei penal para um crime praticado fora do Brasil. Existe. Júlio, eu estava em Portugal e vou responder pela lei penal brasileira. Posso, lembra lá. Só que a grande questão é, o processo está tramitando aonde? Imagine só, eu tenho lá o Daniel Alves, imagina que ele está sendo julgado fora do Brasil. O andamento do processo, os atos, a tramitação é conforme a lei deles. É a lei deles. Se ele for julgado no Brasil, aí o processo vai respeitar a nossa lei. É a ideia da soberania nacional que os países têm. Lembra lá, o Brasil ele é soberano, a China é soberana, os Estados Unidos é soberano, cada um tem sua forma, né, de reger o seu processo. A grande questão é que o código diz, ó, o processo penal reger-se-á em todo o território por este código. Quer dizer, então, que não interessa se o processo está tramitando no Rio de Janeiro, se é no Ceará, se é em Recife. Lembra, não interessa. É o território brasileiro. Quando a gente fala de território, não é assim, porque aqui em Pernambuco. Não, é no Brasil. Só que ele coloca assim, ó, ressalvados. Muito cuidado, porque às vezes a prova diz assim, o código traz exceções para aplicação de lei exterior. Não é isso. Quando ele coloca ressalvas, ele está dizendo assim, ó, vai ter processos que tramita no Brasil, mas eu não aplico o Código de Processo Penal brasileiro, porque eu tenho algumas situações específicas e uma delas é a que a questão cobrou. Se eu praticar, imagine que eu sou militar e pratiquei um crime propriamente militar, existe o Código Penal Militar, que por sua vez existe o Código de Processo Penal Militar. Então, se eu sou militar e pratiquei um crime propriamente militar, eu vou ter o meu processo tramitando conforme as regras do processo penal militar. Ele diz, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, inciso 3º. Aí ele coloca, ressalvados, inciso 3, os processos de competência da Justiça Militar. Mas perceba, ele não está aplicando a lei da China aqui. Ele está dizendo, olha, para você que é militar e praticou um crime militar, eu não aplico o Código de Processo Penal comum, mas eu tenho um Código de Processo Penal Militar do Brasil. Não é uma lei estrangeira, então cuidado com isso. Eu não estou aplicando lei de fora. É uma situação excepcional e por isso que a banca diz, se eu estiver diante aqui de um processo de competência da Justiça Militar, ele possui regramento processual próprio. Maravilha. Tranquilo. E aí, claro, se eu vou fazer um concurso que cai em direito militar, eu vou precisar me estender e pegar as regras. Não é o nosso caso. Lembra aí, não é o nosso caso, até porque se fosse, você ia ter outro problema, que era comparar o direito penal comum com o direito penal militar, que tem crimes, inclusive, né, que são diferentes lá na legislação. Então, nesse ponto, eu precisava lembrar dessas situações. Eu, imagina, pratiquei um crime. Meu processo vai tramitar numa vara criminal comum. O presidente da República praticou um crime. Vocês, estudando direito constitucional, sabem que não é a mesma coisa que eu. Tanto que o próprio processo penal diz, ó, inciso 2, ressalvados as prerrogativas constitucionais do presidente da República. Ele diz ainda, inciso 1, ressalvados tratados, convenções e regras de direito internacional. Eu não aplico aqui o Código de Processo. Por quê? Porque o Brasil ele é signatário, né, de algumas convenções, de alguns tratados e algumas regras de direito internacional. Isso é tão sabido de vocês que o texto constitucional, ele prevê a possibilidade de prisão civil no Brasil. Não sei se vocês já fizeram o estudo constitucional, mas no Brasil é cabível prisão civil. E o texto constitucional, ele traz qual previsão? Depositário infiel e o não pagador de pensão alimentícia. Mas qual é a que é aceita no Brasil? Só o inadimplemento, né? Lembra lá, só a pensão alimentícia, só o não pagador de pensão alimentícia. Por quê? Porque o Brasil ele assinou alguns tratados. A gente tá lá, né, diante do tratado, né? Lembra lá, a gente observa, né, o Pacto São José da Costa Rica, né? Vejam, a gente tem vários tratados que a gente se obrigou a cumprir. Então eu tenho aqui essas situações excepcionais. O inciso 4º e o 5º, né? Quando a gente está aí no curso, a gente vê que não interessa para a gente. Por quê? Porque isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ele coloca aqui, processo da competência do Tribunal Especial. Tribunal Especial são tribunais de exceção e a Constituição veda, ela proíbe. Não é permitido no Brasil a criação de tribunal de exceção. Como também não foi recepcionada a lei de imprensa. Então esse inciso 5º, ele também não tem aplicação quando ele diz lá, os processos por crimes de imprensa. Então, nesse artigo 1º, o que eu preciso entender é que o processo penal adota a territorialidade, ele é aplicado nos processos que tramitam no Brasil e eu tenho algumas ressalvas. O processo vai tramitar no Brasil, mas eu não aplico o processo penal comum. Por quê? Porque eu aplico o Código de Processo Penal Militar, por exemplo, eu aplico um tratado, uma convenção, uma regra de direito internacional, ou eu aplico, né, uma prerrogativa quando envolve ali, por exemplo, o presidente da República. Tranquilo? Como é? Ótimo. Vejam,
Segunda questão, algum problema? Algum trauma? Não. Terceira questão, ele diz assim, ó, compete especialmente ao juiz das garantias, interessante, tá, pessoal, que a Consulpan adora esse juiz das garantias. Esse juiz das garantias a gente vai precisar conhecer do artigo 3º-A ao artigo 3º-F. Qual é o problema que a gente tem, Júlio? Vê só. Do artigo 3º-A, a gente vai ver, né, que entrando no próprio site do Planalto, que é o local mais atual que a gente tem, ele coloca aqui, ó, do lado, né, ADI 6298, 6300, 6305. ADI são ação direta de inconstitucionalidade. Algumas pessoas pediram a inconstitucionalidade desses artigos. A grande questão é que isso está pendente de julgamento. Isso está suspenso desde o final do ano de 2019. A gente teve aí, né, a questão da pandemia mais severa e até hoje isso não foi, né, julgado. Foi colocado até em pauta recentemente, mas até então não foi julgado. A grande questão é, esses dispositivos, eles estão suspensos no sentido de que eu não posso aplicar na vida real, mas eles estão no código. Se você abrir o seu código hoje, esses artigos estão lá. E detalhe, a tua banca, ela cobra isso aqui. A gente tem muitas questões da Consulpan envolvendo aqui esse capítulo, que é o capítulo do juiz das garantias. O que é que vocês precisam entender nesse ponto aqui? Vê só. O edital, ele se preocupa lá com a parte, né, principiológica. E aí a preocupação da lei é o seguinte, se eu for julgado, imagina que eu pratiquei um crime, eu posso ser julgado por meu irmão? Imagina, meu irmão é juiz, ele pode me julgar? Claro que não. Imagina que meu pai é juiz, ele pode me julgar? Claro que não. Veja que o código, ele tenta evitar juízes impedidos, juízes suspeitos. Imagina tu ser julgado pelo teu amigo. É possível que ele não venha a te condenar. Ou até mesmo se condenar, ele vai colocar o que há de mais brando, ele vai tentar, né, passar a mão na tua cabeça. E o legislador, ele tenta trazer esse juiz contaminado. Esse juiz, né, que ele se contamina na fase investigativa. Porque qual é o pensamento? Pensa comigo. Existe a possibilidade do sujeito ser preso na fase do inquérito policial, na fase investigativa. É possível que você conheça alguém que já foi preso ou já viu, né, alguma situação aí próximo. O que é que acontece? Quem decreta a prisão no Brasil é juiz. Júlio, não é o delegado, não? Não. Delegado não decreta a prisão de ninguém. O delegado, ele cumpre o mandado que foi expedido pelo juiz. A grande questão é que eu posso realizar a prisão de alguém. Imagina, qualquer pessoa pode prender, tá? Qualquer pessoa pode prender. Mas ao efetuar a prisão, eu vou encaminhar para o delegado, imagina a autoridade policial, que pode lavrar o auto de prisão em flagrante, só que esse auto tem que ser indicado para o juiz. Eu vou mandar para o juiz. E é possível que o juiz, por exemplo, decrete a prisão preventiva se ele for provocado. No Brasil, o juiz não pode atuar de ofício. Poderia no passado e a lei alterou isso aqui. A grande questão é, se eu, como delegado, pedir ao juiz para decretar uma prisão e o juiz decretou, o juiz fundamentou para prender. Na visão dele, ele tem elementos de que aquela pessoa, né, participou de alguma forma daquela infração penal. Se o juiz já está ali, né, com essa ideia, decretei a prisão de João, é possível que no futuro, quando se tornar um processo, tiver um processo contra João e cair na mão desse juiz, existe uma tendência desse juiz condenar João. Por quê? Porque esse juiz já está contaminado, porque ele diz, opa, eu mandei prender esse cara lá no ano passado, há 3 meses atrás, esse cara teve alguma participação. Então, esse juiz, ele já está contaminado. A verdade é que quando a gente vai olhar para um caso, a gente lembra de tudo. O juiz não. O juiz está todo dia ali decidindo inúmeros casos. Mas se o juiz pegar lá o papel e analisar e dizer assim, gente, há 1 ano atrás, há 8 meses atrás, eu mandei prender esse cara teve algum tipo de participação. E o juiz das garantias, ele vem tentar acabar com isso. Ele diz assim, olha, o juiz que vai atuar na fase investigativa, na fase de inquérito, que é o que cai pra gente, é o juiz das garantias. E você não pode atuar na hora do processo. Isso quer dizer que quando esse inquérito se transformar numa ação, tem que ser outro juiz. Tem que ser outro juiz. Júlio, por que isso está suspenso? Porque a gente não tem estrutura. A verdade é essa. Basta você pensar, imagina, né, que tem alguém aqui que veio do interior. No interior, em regra, a gente tem vara única. A gente tem o mesmo juiz para resolver tudo, inclusive outras áreas. O mesmo juiz que te casa hoje é o juiz que te condena por um crime amanhã. Por quê? Porque é vara única, é uma vara para resolver tudo. E qual é o grande problema? Eu estou diante de uma situação de que o juiz ali, possivelmente, ele estaria contaminado, como diz a lei. Como a gente não tem estrutura para isso, né? Para ter 2, 3 juízes em cada local, isso ficou suspenso. Mas isso não é um problema nosso. A lei não quer nem saber dessas peculiaridades. Ela diz, meu amigo, o juiz das garantias, ele vai atuar em uma determinada fase. Aí o código diz assim, ó,
O processo penal terá estrutura acusatória. Vedada, quem tiver com a lei, né, grifa isso, ó. Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz ele não vai poder agir de ofício em nenhuma fase. Em nenhuma fase. Seria o Ministério Público. Quando você está na prática e aí a gente às vezes tem problema, imagina, Júlio, eu faço curso de Direito, sou formado em Direito, atuo, sou advogado. Eu já fui para audiência, Júlio, que o promotor faltou e o juiz deu sequência. A prática não vai cair na nossa prova. A vida real acontece muita coisa bronca. Eu estou fazendo concurso para a área de segurança pública. Se tu passar uma tarde conversando com um policial, tua cabeça dá um nó. Porque o que acontece na vida real é totalmente diferente. Às vezes é assim, ó, a lei diz que não pode isso. Ah, Júlio, meu primo é policial e ele faz. Não, ele já passou. Lembra? Ele já passou. Mas na teoria, cuidado para não se contaminar com isso. Na vida real, a gente tem audiência que o juiz substitui. E a lei diz, olha, não pode. A lei vem com essa função, né, de proibir. Uma coisa é o que acontece na vida real, mas o que vale pra gente aqui é o que está na teoria, é o que está no papel. Essa ideia de, como você falou, é substituir ali o MP. Não pode, não pode. E aí o artigo 3º vai dizer, ó, que o juiz das garantias é responsável pelo controle e legalidade da investigação criminal e pelas salvaguardas dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente o que é que esse juiz ele vai fazer. Aí o artigo, né, vai trazer todas as situações. Aí o que é que ele coloca aqui na prova? Compete especialmente ao juiz das garantias. Aí eu pergunto a vocês, Júlio, você é um delegado de polícia. Você instaurou um inquérito policial para apurar um determinado fato. Você tem que avisar para o juiz que foi instaurado um inquérito policial? Sim ou não? Sim ou não? Aí a prova pergunta, de acordo com o código exige que a gente informe ao juiz? Porque quando eu digo assim, você como delegado, né? Imagine, se você está aqui, eu presumo que você não é delegado ainda. Mas a grande questão é, Júlio, você conhece um delegado. Ele tem que avisar para o juiz sobre a instauração de um inquérito, porque se eu estou perguntando inquérito policial, que é um exemplo só de elemento informativo. Ele coloca aqui, ó, compete especialmente ao juiz das garantias ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E eu estou perguntando um inquérito policial, que é um tipo de investigação. Olha só, esse gabarito aqui seria certo ou errado? Certo ou errado? Como tá aí, né, uns certos, outros errados, e a gente vai fazer a mesma prova, então tem que marcar a mesma coisa para passar, a gente vai... que uns diz certo, outros diz errado, fodeu, né? Olha, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada. Aí ele diz, né, a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente o quê? Várias coisas. Dentre elas, o inciso 4º diz pra gente, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Pasmem, meu Deus, né? Olhe, o código diz, tem que avisar. Tem que avisar, Júlio, eu não sabia. Por isso que você está aqui, né? Para poder aprender, para poder saber dessa informação. Júlio, eu já estudei inquérito policial de trás para frente e ninguém me disse. É porque o teu estudo não está vinculado, né, ao juiz das garantias. Lembra lá, a lei é clara quando diz ser informado sobre a instauração de qualquer investigação. Então caiu na minha prova. O juiz tem que ser informado sobre a instauração do inquérito policial. Verdadeiro. E que juiz é esse? Juiz das garantias. Juiz das garantias. Vamos lá? Beleza? Então lembra aí, inciso 4º, para quem quiser o fundamento legal, gabarito verdadeiro. Júlio, eu não sabia, isso não vai te traumatizar, tá? Tá começando hoje, fica tranquilo, respira, que vai dar tudo certo. É o quê? Maravilha, não diga isso não, viu? Fica feio. Olha só, eu tenho aqui então gabarito verdadeiro, né? Certo, muita gente foi para essa prova e errou essa questão. Porque você olha e diz assim, oxente, eu nunca ouvi essa história, tenho 15 policiais na família e eles não avisam. É aquilo que eu disse, não importa o que eles fazem, o que interessa é o que está no código. E é engraçado que a maioria das pessoas que diz que tem polícia na família passou no concurso antes disso aqui. Porque isso não existia, isso de fato é uma novidade. Então por mais que você diga assim, Júlio, eu já estou estudando há um tempo para concurso, fica tranquilo porque isso é novo. E lembra, a tua banca ela vai focar no que há de mais atual. É óbvio, pô, principalmente porque não muito longe a gente teve um pico muito alto da pandemia, que muita gente, né, ficou aí em outras áreas, sem ser a área do concurso. E aí tá retomando ou tá começando a estudar agora e você necessariamente tem que ter um código ali atualizado, tudo bem? Vejam, muito cuidado. É possível que você consiga aí, né, você encontre um vade-mecum e daqui a um mês ele está desatualizado, mas está tudo bem. Aí você vai começar a fazer ali o complemento. Por quê? Porque a gente tem
um poder, né, que muda a lei quase que toda semana. Toda semana a gente tem aprovação de legislação aqui no nosso Brasil. Tranquilo? Próxima questão. Ele vai trazer para a gente um sentido, e aí é uma questão, né, que muita gente até quis criticar a banca. Por quê? Porque ela não cobrou, por exemplo, o tema competência. Ela não cobrou, por exemplo, o tema da lei do juizado especial criminal. Mas a banca disse, eu não estou nem aí, eu estou cobrando um artigo dentro do edital. E eu disse a vocês, do artigo 3º A ao 3º F. O que é que acontece? Esse juiz das garantias, ele está aqui, ó, ele tem competência para fazer o julgamento, né, de algumas infrações penais. Ele vai trazer aqui, né, para julgar algumas infrações. O detalhe é que quando eu vou no artigo 3º C, olha só o que ele diz para a gente. Artigo 3º C, ele vai dizer aqui para a gente a seguinte informação. Olha, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações. Então, cometi uma infração penal é gênero, tá? Da qual estabelece lá crimes e contravenções. Quando a gente está lá em direito penal, a gente diz, olha, pessoal, tem infração penal e que é o gênero, da qual são espécies, crimes e contravenção. Eu pratiquei lá uma contravenção, imagina lá, a contravenção do jogo do bicho, eu pratiquei lá uma contravenção, né, de corrida de cavalo fora do autódromo. Eu tenho lá várias contravenções, que na prática a gente até comete algumas e não é por isso que deixou de ser, tá? Não é por isso que deixou de ser. Júlio, eu fui uma vez num supermercado, coloquei lá um biscoito no bolso, ninguém viu, não é porque... A depender do caso, tá? A depender do caso é possível a gente aplicar o princípio da significância, a depender do caso não. Existe. Ou aí é uma criação doutrinária, né? E jornalística, como a gente fala. Se a gente for no Código Penal, é sempre o que eu digo. Pessoal, alguém me disse alguma coisa, bora na fonte. Se a gente abrir hoje o Código Penal e procurar lá, furto famélico, existe essa expressão? Não existe. Júlio, eu já vi pessoas falam. Tem pessoas que dizem que presta queixa em delegacia. E tá errado. É muito comum a gente dizer assim, ah, se fosse comigo eu prestava queixa. Tá errado. Queixa é uma peça acusatória da ação privada. Ah, se fosse comigo eu denunciava. Tu não é promotor. Quem denuncia é Ministério Público. Então existem palavras técnicas que a gente vai ver que não existem. Se eu for no Código Penal e procurar a palavra latrocínio, eu acho também não. Só que a grande questão é que, Júlio, eu já vi muita gente falar, não existe o latrocínio. Não é? Existe. Eu não estou dizendo que não existe. Mas ele não está no Código Penal. Existem pessoas que querem conceituar o latrocínio. Por exemplo, o que é latrocínio? Veja, tá vendo? É muito comum, né? E tá errado, não é roubo seguido de morte. É roubo qualificado pelo resultado morte. Primeiro que quando eu digo roubo seguido de morte, parece que a gente tá assistindo jornal, né? Repórter. Quando eu digo roubo seguido de morte, dá a entender que primeiro eu roubo, depois eu mato. Não tem essa ordem. E o crime de roubo, sim, ele é um crime contra o patrimônio. Que detalhe, tá? Tá no teu edital também de penal, a par dos crimes contra o patrimônio. Que inclusive a banca cobrou. Olha o que a banca faz. Não sei se está na ficha aí de penal de vocês, né? Teve uma questão que dizia assim, o crime de roubo previsto no artigo 155 Veja, já tá errado aí. Porque roubo tá no 57. Júlio, eu tenho que saber número? Se quiser passar na prova. Aí isso é a opção, tá? É a opção de cada um. A prova, ela cobra isso. Júlio, isso é absurdo. É a regra do jogo. Se ela trabalha assim, a gente vai ter que aceitar. Olha só. Aí ele diz que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações, exceto as de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer que não abrange as infrações de menor potencial ofensivo. Quais sejam? Vai para o juizado. Contravenção e crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Vou fazer um concurso na área policial. Imagina, um dos crimes mais comuns é o crime de desacato. O crime de desacato, lembra lá, artigo 331 do Código Penal, ele diz assim, ó, desacatar funcionário público no exercício de sua função em razão dela, pena 6 meses a 2 anos. Esse crime ele vai para o juiz das garantias? Não, porque ele está no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Como é que eu sei? Infração de menor potencial ofensivo abrange contravenção, qualquer uma, e crimes cuja pena máxima não passa de 2 anos. Então, como eu sei que a pena máxima desse crime é de 2 anos, não é de competência do juiz das garantias. Vejam, olha o que a banca perguntou. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações, incluindo as de menor potencial ofensivo. Falso, não inclui elas. Errado. Errado porque quando ele coloca incluindo, aí ficou errado. Aí ficou errado. Tranquilo? Percebe que, claro, se muita coisa aqui você não sabia, é normal. E claro, né, a ideia de fato é você analisar. Lembra, isso está lá, né, para quem gosta do fundamento normativo, artigo 3º B, tá? Ou 3º C.
Artigo 3º, letra C, que vai trazer aqui essa situação pra gente. Tranquilo? Júlio, eu queria entender muito mais. Aí não dá tempo, tá, pessoal? Aí é o aulão, mas vamos aí, né? Um passo de cada vez pra gente poder seguir. Oi, 3º C. Vou colocar aqui, né? Para quem gosta do fundamento normativo, artigo 3º C do Código de Processo Penal. Olha aqui, ó. Artigo 3º C, ó. Compete ao juiz abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Beleza? Tranquilo. A ideia do juiz de garantias é o seguinte, Júlio, eu tenho aqui no mínimo 2 juízes. Eu tenho aqui um juiz para atuar na fase investigativa, na fase de inquérito policial, por exemplo, e quando começar o processo eu tenho que ter outro. E se lá na minha comarca, Júlio, eu sou lá do interior, lá só tem um. Lá só tem um. Se só tiver um, nesse caso, esse juiz pode fazer os 2 papéis? Se só tem um, ele pode fazer os 2 papéis? A prova vai perguntar. A prova vai te perguntar, porque vai dizer, certo, muita gente está dizendo que sim, outros estão dizendo que não. Quem está dizendo que não, aí faz como? Se só tem um juiz, faz como? Ele atuou na fase investigativa. E quando começar o processo, faz o quê? Se não tem outro, faz como? Hã? Aí usa o mesmo? Hã? Vai o quê? Vai ser adaptado a outro juiz, mas aquele mesmo não pode. Aquele mesmo não pode. E o código ele vai estabelecer isso pra gente, tá? Ele vai dizer pra gente que a gente vai fazer, né, a questão aí do rodízio, tá? A gente vai fazer aí o rodízio. Mas olha só, o próprio dispositivo, ele vai mandar a gente, como tem uma questão aqui, deixa eu ver aqui, tem uma questão que trata disso. Aí a gente, quando falar dela, vai tratar desse ponto. Antes disso, vamos aqui, né, para a nossa questão número 5, para você ver mais uma questão cobrando o mesmo tema. É impressionante, né, como eles cobram. E o bom que a questão é 2023 e você vai tirar aquele problema, né, dizer assim, ah, Júlio, mas eu já vi alguém dizer que artigo suspenso não cai em prova. A prova está aí para comprovar isso. Eu conheço muita gente, inclusive alguns professores, que eles defendem que a banca não é para cobrar artigo suspenso. Veja, mas é uma defesa pessoal dele. O que vale é o que acontece. No Rio de Janeiro, a gente já teve mais de 140 questões envolvendo esse artigo, né? Só nesse ano. Imagine aí nos outros anos. Ele diz, ó, sobre recente instituto regulado em 2019, que nem é tão recente assim, tá? A gente está em 2023. Assinale a alternativa correta que versa sobre o juiz das garantias. Agora ele quer o que está certo. Ele diz assim, ó, nas comarcas, que foi o que eu perguntei agora, que atuar apenas um magistrado, olha o que ele diz. Chega é uma expressão bem tentadora, dizer assim, ó, vem, né? Vem se lascar mais 4 anos. Eles assim, ó, nas comarcas em que atuar apenas um magistrado, para quem não é da área, magistrado quer dizer juiz, tá? Magistrado é esse nome de juiz. Excepcionalmente, poderá o juiz das garantias funcionar no processo, mesmo participando de qualquer ato da fase de investigação, no âmbito do inquérito policial nos crimes de ação pública. Tá errado. E aí você diz, Júlio, faz como se não tem outro? O artigo 3º, letra D, ele diz assim, ó, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato, incluído nas competências do parágrafo 4º e 5º, né, deste artigo, ele coloca assim, ó, nos artigos 4º e 5º deste código, ficará impedido de funcionar no processo. Só que a nossa preocupação é, Júlio, mas naquele local só tem um. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio. Eu vou fazer o rodízio ali entre os magistrados a fim de atender a disposição, né, trazida no código. Então isso quer dizer que eu estou lá, imagina, eu tenho um juiz lá em Paudalho, eu tenho outro juiz lá em Carpina. Júlio, esse aqui atuou, eu tenho que fazer um rodízio. Quando começar o processo, eu coloco esse juiz para poder atuar na fase processual e trago outro, né, para poder fazer esse tipo de rodízio. Claro, Júlio, como é que vai ser isso na prática? Não interessa para a gente. Veja que para essa nossa prova, essa parte de como vai acontecer não importa. A gente tem, em comarcas grandes, como é aqui em Recife, por exemplo, a gente tem várias varas, muitas vezes para tratar da mesma coisa. No Fórum do Recife, por exemplo, né, na comarca do Recife, a gente tem 4 varas, inclusive, privativas de entorpecente. A gente tem 4 varas só para tratar de drogas. A gente tem vara privativa de crime doloso contra a vida. Veja, a gente às vezes fica pensando, pô, será que tanta gente usa droga assim? Porque é 4 só para cuidar desse pessoal. E no interior a gente não tem isso. Mas se não tem, a lei manda fazer o rodízio. O que você não vai admitir é que o mesmo juiz ele atue no inquérito e ele atue no processo. Isso aqui não pode. Na vida real, como a gente ainda não implementou o juiz de garantias, isso está acontecendo e está prejudicando muita gente, é verdade. É aquela ideia. Eu autuei, né, um sujeito por tráfico de drogas. A tendência de eu condenar esse cara lá na frente é muito grande. É muito grande. Lembra disso.
Letra A, então, né? Artigo 3º-D, parágrafo único, fundamenta pra gente aí o erro. Letra B de bola. Visando o princípio da celeridade, né? Deixar tudo mais rápido, o preso em flagrante será encaminhado ao juiz das garantias no prazo de 48 horas. Até aqui, algum problema? Sim, o prazo é 24. Até aqui a gente já tem um problema. Se o prazo está errado, a questão já está errada. O prazo aqui seria 24 horas. Vamos imaginar então que a prova trouxesse os 24. Vamos colocar 24. Se fosse 24, até aqui está certo. Aí ele segue. Momento em que se realizará audiência com a presença de um patrono com emprego de videoconferência. Ficaria certo a questão? Errado de novo. Se colocasse o quê? Júlio, é permitido a audiência de custódia por videoconferência de acordo com a lei. A lei permite, veja, a lei permite videoconferência? Não permite. Olha o que essa questão fez, e foi uma situação excelente. O artigo 3º-B, ele tem... Oi. Mas existem umas exceções no código? No código, não. No processo que há uma exceção que pode fazer. De quê? Mas, veja, a audiência de custódia é uma coisa, ter audiência por videoconferência é outra coisa, aí permitem. Por exemplo, Júlio está dizendo, Júlio, eu já vi audiência, existe a possibilidade. Se a gente for, por exemplo, né, no próprio Código de Processo Penal, quando ele fala de interrogatório, o parágrafo 2º, introduzido em 2009, ele fundamenta o que ele está dizendo. Ele diz pra gente, ó, excepcionalmente, e foi isso que a banca quis te confundir, por decisão fundamentada de ofício ou requerimento, poderá realizar o interrogatório do réu preso por videoconferência. É uma situação excepcional e eu estou falando de quê? Interrogatório. É lá no tema provas. Não é o que interessa aqui pra gente. O que eu quero que vocês observem é o que aconteceu. Você tem um vadimeco aí? Não? Veja, olha só. Quem tiver o vadimeco, né, aquele livro lá que tem as leis, né, do direito e tal, a gente tem que ter uma preocupação. Lá nas aulas de Direito Constitucional, vocês vão aprender, né, para quem ainda não sabe, como é que se aprova uma lei no Brasil. Vai ter lá, né, alguns políticos, né, que vão criar o projeto de lei. A partir da criação do projeto de lei, quem vai sancionar é quem? O presidente da República. O presidente da República, atualmente, a gente tem lá o Lula, né, o Luiz Inácio Lula. É ele que vai promulgar ou não, é ele que vai dizer, a lei passou, a lei está aprovada. Só que veja, eu tenho lá uma lei, imagina, com 20 artigos. Quando eu vou, vamos lá, quando eu vou aprovar uma lei de 20 artigos, eu como presidente, se eu quiser aprovar a lei, eu sou obrigado a aprovar os 20 artigos? Não, eu posso vetar algum deles. E qual foi o detalhe? O pacote anticrime, que é bem famoso, né? O pacote anticrime, a lei 13964, ela foi aprovada em 2019, em dezembro, era no governo ainda, né, do Bolsonaro. Lembra lá? Bolsonaro, na época, ele aprova a Lei 13964, que traz mudanças para o Código Penal, Processo Penal, Legislação Especial, Execução Penal, várias leis. Só que ele vetou alguns artigos, e um deles era o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, ele estava vetado. É por isso que tem vadimeco que nem consta esse parágrafo 1º. Só que, em abril de 2021, o Senado Federal, ele foi lá e derrubou alguns vetos de várias leis, inclusive aqui. É por isso que a gente tem o parágrafo 1º riscado e depois ele aparece, porque esse parágrafo 1º, o veto caiu, e é por isso que a banca cobrou. Por quê? Porque a gente teve a possibilidade de se usar a videoconferência. Por quê? Porque não tinha proibição na lei. E aí o que foi que aconteceu durante o marco da pandemia que a gente viveu aí, né? Claro, não acabou, mas teve lá a questão da situação mais grave. Na prática, se fazia audiência de custódia por videoconferência em virtude do distanciamento. E o ministro, na época, lembra lá, o Nunes Marques, que foi indicado na época para o Bolsonaro no lugar, né, do Sérgio Moro, ele disse, como o código não proíbe, vamos permitir. Aí muita gente pega e diz, oxi, o código proíbe não? É porque isso aqui estava vetado. Aí o veto caiu. Aí o código passou a dizer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, por isso que estava errado lá 48, momento em que será realizada a audiência na presença, ele diz na questão que é só do patrono, e não é. O patrono é o advogado, e não é. Ele diz, ó, presença do Ministério Público e da Defensoria ou do advogado. Se você tiver advogado, né, a gente dispensa o defensor. Vedado, proibido, não pode emprego de videoconferência. Então veja o que a questão fez. Por mais que seja consulpan, por mais que seja uma questão que só copia a lei, ela trouxe um entendimento, né, que teve alteração. Ela trouxe uma mudança legislativa que não tinha sido aprovada e o veto caiu. E ele disse, opa, isso aqui é recente, porque o código realmente ele não trazia essa proibição. E agora ele diz, vedado,
o emprego de videoconferência. Então a questão ela tem vários erros, porque ela dizia 48 horas, ela dizia que é só na presença do patrono e ela dizia que podia ser videoconferência. Tá tudo errado, não pode. Beleza? Então fica atento, né? Cuidado com isso aqui. E aí, como ele disse, Júlio, alguns casos acontece. Veja, na vida real, em virtude do distanciamento, o Supremo determinou, autorizando essa possibilidade dessa audiência de custódia por videoconferência, já que a gente tinha, né, uma situação de um vírus, né, que era transmissível. Então, o que aconteceu? A questão ela está dizendo, né, de forma categórica, de acordo com o Código de Processo Penal. Então, vê o que está na lei, vê o que está no Código. É o que tem que estudar, exato. Só que, teoricamente, o Supremo ele permitia a audiência de custódia por videoconferência. Permitia, né, durante aí a pandemia. O problema é, a pandemia pelo Supremo ainda não acabou. A questão, né, do estado, né, grave. A gente não teve um decreto ainda dizendo isso. Letra C. A competência do juiz das garantias não abrange as infrações de menor potencial ofensivo. Verdadeiro. A gente na outra questão, né, já viu que não abrange. Não pode. Não pode. E letra D. É viável a iniciativa do juiz na fase de investigação, apenas no âmbito do processo? Não, pessoal, não. Vejam, a legislação processual, ela proíbe, ela diz que não pode essa iniciativa probatória do juiz. Tá chovendo, né, Júlio? Tá. Tá. Porque até isso vocês perguntam. Veja. Pois é. Perguntaram ali, tá chovendo? Eu disse, não, pô. O bom é que tá chovendo lá fora, né? Vê só. Sexta questão. Dúvidas até aqui? Vejam, para quem, claro, como é um aulão um pouco mais rápido, tá? Mas dá tempo ainda, tá, pessoal? Prova é só em setembro, lembra aí, tá? Ainda tem, né, São João, tem muita coisa ainda, né, pra gente comemorar ou estudar em casa, né? Olha só. Segundo os comandos do Código de Processo Penal, a questão tá fechada. O que é que tá escrito? Ele diz, o decreto 3689 de 41, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá tomar as seguintes providências, exceto. O que é que a questão aqui ela quer saber do candidato? Se ele conhece o artigo 6º, o artigo 7º do Código de Processo Penal. O artigo 6º e o artigo 7º são artigos que vai trazer as diligências. Isso vai estar na tua prova, são as diligências. O que é que um delegado faz? Vamos imaginar. Júlio, a prova me disse que o delegado ele deve se dirigir ao local do crime, ao local do fato. Verdade. Júlio, a prova me disse que o delegado ele tem que analisar o estado de ânimo do criminoso. O delegado ele tem que analisar o estado de ânimo antes e depois do crime e durante o crime. Lembrando que o delegado nem estava lá. Mas a prova diz assim, o delegado ele tem que avaliar, né, o estado de ânimos, o caráter do criminoso. Ele diz lá, o ânimos necante a gente vê mais para o acusador, para o Ministério Público na hora de oferecer a denúncia, que é a intenção para saber o que é que ele queria, se ele queria lesionar, se ele queria matar. Mas a questão é, o código diz que o delegado ele tem que ver ali, né? Imagina, o ânimo do criminoso, o caráter do criminoso. Isso é uma regra do processo penal, sim ou não? Alguns dizendo ali, né, que não. Vê só um detalhe. Existem alguns artigos que eu costumo dizer, quando eu nunca li, eu não conheço... Eu não sei. Júlio, o delegado tem que perguntar para o preso se ele tem filho? Isso muda alguma coisa? Veja, ela disse assim, lógico, né? Isso veio um lógico, né? Veja aí, um negócio recente, tá? 2016, governo Dilma. Exato. O artigo 6º, ele diz assim, ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada de quem? Peritos criminais. A prova diz, até a chegada da família. Não, pô, não. A família que se arrombe. Não é até a chegada da família, é dos peritos. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Colherem todas as provas que servirem para esclarecimento de suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. O ofendido é a vítima, tá? Ouvir o ofendido, claro, quando possível, tá? Porque se eu estiver diante de um homicídio consumado, o ofendido morreu, né? Mas o que é que eu quero observar com vocês? Olha só, existe um procedimento que o código traz que é para o delegado proceder com o procedimento datiloscópico. O que é isso? É a famosa identificação criminal. É eu colher as impressões digitais do preso, é eu tirar aquela foto de frente, né, de lado, né, botar aquele númerozinho, né, formar o prontuário daquele preso, como aparece muito em filme. A grande questão é que no Brasil a gente tem um problema. O nosso código ele é da década de 40. Ele é da década de 40. 1941 entrou em vigor em 42. Em 1988 a gente teve a Constituição Federal. A Constituição ela veio para fazer um filtro e dizer, ó,
isso foi recepcionado, isso não foi, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não é. E a grande questão é que a Constituição, lá em seu artigo 5º, nos ensina que o civilmente identificado, estou com o meu documento, o civilmente identificado não estará sujeito à identificação criminal. Está com o Admeco aí, né? O artigo 6º, vê aí abaixo, né, desse inciso, que é o inciso 7º, vê aí abaixo do inciso 7º, ou melhor, o inciso 6º, cadê? O 8º. O inciso 8º, vê no teu código se ele cita aí o artigo 5º abaixo. Uma letra bem pequenininha. Sim. Por quê? Porque ele comprou um vadimeco e a editora... Saraiva, né, esse aí? E a editora tá dizendo para ele assim... Saraiva, olha ali, ó. 2016 esse código, né? Então, aqui, os artigos que a gente viu, terceiro A, B, C, não tem aí, né? Tá tudo bem, tá? Mas olha só. o que é... Mas pelo menos ele trouxe, né? Porra, numa chuva dessa, né? Trouxe pra pesar, mas trouxe. Mas olha só, o artigo 6º, abaixo do inciso 8º, ele está trazendo o artigo 5º. Vê se ele cita também essa lei aqui, ó. Lei 12.000, cita? Sim. E quanto? 37. De que ano? 2009. 2009, veja aí, ó. Massa! Por que ele está citando essa lei? Porque está dizendo assim, ó, candidato, você que comprou esse código, ou achou, né, não sei, um código 2016, fica ligado que essa identificação criminal só vai ser possível em algumas situações. Nos casos em que esta lei, aí deve ter entre parênteses assim, lei de identificação criminal, só nos casos em que essa lei permitir. Júlio, por quê? Porque a lei é clara quando diz que a Constituição diz que o civilmente identificado não estará sujeito à identificação criminal. A grande questão é, se a prova diz assim, de acordo com o Código de Processo Penal, eu devo ou não proceder com esse exame datiloscópico? Sim, é isso que me interessa. E foi isso, olha o inciso 9, aquilo que eu perguntei a vocês. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, olha o que ele vai dizendo, ó, e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele. Lembrando, eu nem estava lá, mas o código diz que eu tenho que analisar. E quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Eu tenho que saber o caráter do criminoso. E o inciso 10, né, que foi acrescentado em 2016, tem aí? O inciso 10? Tem nesse código? Não, Júlio, por quê? Porque ele foi acrescentado no dia 8 de março de 2016. E o código dele é antes disso. Então, se na minha prova aí foi bom ele vir trazer, por quê? Qual é o problema? Cai na tua prova. O delegado ele deve averiguar informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui ou não alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho indicado pela pessoa presa. Se a prova me pergunta isso, ele de cara vai dizer, o código não manda fazer isso, porque no código dele não tá. E aí ele vai querer depois anular aquela situação no portão de prova quando sai. E aí? Aquela questão que dizia que o delegado tem que apurar a informação de filhos. Oxe, aquilo é mentira, pô, não pode não. E ele vai estar lá garantido. E o cara do lado disse, eu marquei que pode. Ele vai dizer, opa, se tiver errado eu vou anular. Só que na verdade é a lei dele que está desatualizada. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Beleza? Então aí no seu código você já tem que adicionar o inciso 10, tá? Não só isso, né? Outras coisas. Mas ele diz, ó, segundo o código, o comando do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá tomar as seguintes providências, exceto ele que é o errado. Vamos lá. O delegado ele tem que fazer letra A. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, pelos peritos criminais. Certo, mas eu não vou marcar porque ele quer o certo, tá? Ou ele quer o errado. Determinar, em todo caso, que se proceda a exame de corpo de delito. Falso. Veja aí, ó, se ele for lá no código dele, vê o que diz pra gente o inciso 7º. Inciso 7º, esse aqui, ó. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito. Tá vendo aí que ele bota? Olha o que a banca faz. Ela pega o detalhe, ele bota, se for o caso. A prova botou o quê? Em todo caso. Fica ligado aí. Júlio aí quebrou. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Ela quer fazer você cair. Não é em todo caso, é se for o caso eu proceder com o exame de corpo de delito. Se a gente fosse estudar o tema provas, a gente ia aprender que eu vou fazer o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então não é em todo caso. Lembra disso. Letra C. A maioria na época marcou letra D. Na época não, né? Faz 2 meses essa prova. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível. Se, beleza, tá lá no código. Ordenar, né, o procedimento datiloscópico, que é colher as impressões digitais. Ele bota, se possível, verdade. Letra D.
Averiguar o estado de ânimo do indiciado antes e depois do crime e durante ele. Certíssimo. Na prática, a forma mais comum de eu fazer isso aqui é como está no artigo 7º do código dele aí. É a famosa reprodução simulada dos fatos. O artigo 7º, se ele for no código dele, vai dizer aí que para verificar a possibilidade de a infração penal ter sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Por exemplo, eu não vou reproduzir uma cena de um estupro, né, para constranger ali a vítima, por exemplo. Letra D, não tem, né, letra B, o gabarito. Sétima questão. A sétima questão, veja, aí já foge um pouco, né? A gente vai para a aula ou melhor, a gente vai para a parte da Lei Maria da Penha, porque está no teu edital. A gente trouxe 3 questões rapidamente para fazer aqui da Lei Maria da Penha. Essa questão aqui, ela vai ter o conhecimento do artigo 7º. Se ele está com código, né? Tem a Maria da Penha, sabe achar lá atrás? Se você for lá no final, você acha aí a Lei Maria da Penha. E aí, vê só, ele diz que ela prevê formas de violência doméstica contra a mulher. Então, se a gente for, por exemplo, lá na Lei Maria da Penha, imagina aí, né? A Lei 11.340, o artigo 7º vai trazer para a gente o que se constitui ali violência. Ele coloca aqui, ó, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Isso é violência física, tá? Violência psicológica, que a gente teve mudança em 2018, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o desenvolvimento, ou que vise degradar suas ações, controlar. Isso é a violência psicológica. Eu tenho a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja, olha só, a presenciar, a manter ou participar. Lembra, né, que eles estão focando nisso aqui. Não sei se vocês viram até um caso que envolveu um padre e tal. A mulher foi para a televisão dizer que foi forçada a fazer sexo com segurança de um padre. Não sei se vocês viram esse caso aí. Aconteceu no interior aqui. O que é que acontece? Tá aí a maior repercussão. E aí todo mundo, eu não fiz o ato sexual, mas eu estava lá presenciando. Tem toda essa estrutura. Só que olha só o que o código diz, ó. Ele diz: presenciar, manter ou participar de relação não desejada. Júlio, a prática do ato sexual é crime? Não. Agora, se for contra a sua vontade, aí tudo bem. Até um casal é casado. Se um dos dois ali não quer naquele momento, naquela noite, e você vai contra a vontade dele à força, aí a gente tem um crime, tá? Tem que ter o consentimento, só que não basta isso. Quando a gente estuda lá crimes contra a dignidade sexual, se eu sair com uma menina de 10 anos, ela pode dizer que quer botar no alto-falante, não importa. Porque tem gente que não tem o poder de consentir. Tem que ter o consentimento desde que tenha capacidade para isso. A menor de 14 anos é presumido que não pode consentir. Aí ele diz, ó, e seria o estupro aí, né? Estupro de vulnerável, né? Seria o estupro de vulnerável. Ele coloca, manter relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e por aí vai. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, claro, para a mulher, né? Para a ofendida, aí no caso concreto. Aí a questão, olha o que ela trouxe. Letra o quê? Não, tem que ouvir. Veja, ele diz aí, ó, letra A, mas você marcou qual? Marcaram C, foi? Vamos ver aqui, ó, letra A, violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria ao agressor. Veja, detalhe, tá? Eu tenho aqui a violência moral, mas essa calúnia, injúria, difamação não é o agressor não, tá? É a vítima. Eu tô ofendendo a vítima, agressor não. É o agressor. Letra B, letra da lei, exatamente. Letra da lei, ele disse ali a ela, ó. Olha só, letra B de bola diz aí, ó. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter a relação sexual desejada. Aí já tá errado. É relação sexual não desejada. Júlia, porque na hora da prova eu li rápido. Aí é um problema seu. Lembra, existe uma média de 3 minutos e 25 segundos para cada questão. Lê bem tranquilamente, ó. Lê lá e faz. Tenta gastar mais tempo na prova de matemática, porque envolve cálculo e tal. Mas aqui no direito, lê tranquilo, pô. Lê, porra, é a maior peso e você tá com a cabeça tranquila. Lê devagarzinho, fica ligado que ele diz, ó, não desejada. Só o fato dele excluir um não, fudeu. Lembra aí, concurso é isso, tá? Concurso é totalmente diferente, né, da faculdade. Letra C, violência física.
entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde psicológica. Crença ou decisão, da porra, não. Saúde, veja, é violência física, porra. Crença, decisão, aí não, aí seria psicológica, né? E letra D, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause diminuição da autoestima. Letra D. Letra D, o nosso gabarito. De acordo com a lei, olha só, 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Neste caso, julgue. O que é que acontece aqui, pessoal? Estamos tratando aqui do artigo 19 da Lei Maria da Penha. Vê só, antes de ler essa questão, vê essa 8. Ou a 9. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Até aqui, certo ou errado? Certo. A lei diz isso? Independente? Júlio, eu não sei qual foi a tipificação. Independente disso, cabe a medida protetiva. Olha só, se ele está perguntando de acordo com a lei traz essa informação. Ele perguntou lá, Júlio, ele afirmou, melhor dizendo, parágrafo 5º. Artigo 19. Existe o parágrafo 5º? Júlio, o artigo 19, lembra lá, ele ia, no meu código, Júlio, ele ia até o artigo 3º. E agora? E agora desatualizou. Lembra lá, lembra você que comprou o código? Lembra? Tem nem 2 meses? Já não tem isso aqui, né? Olha só, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, foi acrescentado pela lei 14.550. Nem procure no seu, viu? Não tem nem perigo, viu? Veja, porque isso aqui é desse ano. Olha só, e saiu antes do edital isso aqui, antes da publicação. Porra, não. Veja aí, ó. Ele diz, ó, as medidas protetivas serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação da autoridade, lembra aí, de inexistência ou risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, ofendida, dependente. Isso é uma novidade. As medidas protetivas de urgência serão consideradas independentemente da tipificação. Isso é uma novidade. Aí ele diz, né? Da tipificação penal de violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou independente mesmo de registro de boletim de ocorrência. A Lei Maria da Penha, ela veio, né? Claro, muita gente critica porque é uma força muito grande, mas a força ali é para proteger a mulher, proteger ali a vítima, né? A ofendida. E o parágrafo 6º, as medidas protetivas de urgências vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral sempre da ofendida ou de seus dependentes. Dessa forma, questão 8. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou dependente, certo? E a 8ª, né, conforme a gente aqui observou, pasmem, né? Certo também, porque foi incluído agora em 2023. Beleza, pessoal? Foi um prazer, tá? Para quem não me conhecia, fique com Deus. Até a próxima aula. Lembrando, tá? Como a gente perdeu aí o horário de almoço, agora vai ser... Perdeu? Já é 1 hora já, né? Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima, tá?